A aula de hoje, seguindo ainda no nosso curso de Direito Civil, no que diz respeito à parte geral do Código Civil, a aula de hoje se refere aos elementos acidentais do negócio jurídico. Tá? Nós vamos analisar algumas disposições legais contidas no Código Civil que tratam desse assunto, ok? Vamos lá, então. Primeira observação importante, né? Por que elementos acidentais? Né? Qual que é a razão de assim ser chamado? Né? Pensem o seguinte, todo ato ou negócio jurídico possui, os atos e os negócios jurídicos em geral possuem elementos que são essenciais. Né? Eles, desrespeitados esses elementos essenciais, né, eles sequer se constituem como atos e negócios jurídicos. E aí cada negócio, cada ato, cada figura jurídica tem a sua característica própria. Né? Então, por exemplo, um contrato de locação, certo? Num contrato de locação de casa, de imóvel urbano, né? Quais são os elementos essenciais? O prédio, o imóvel, né? A casa, né? A entrega desse imóvel para uso de outra pessoa, né? E o pagamento do aluguel, pagamento de um valor pelo inquilino. Né? Num contrato de compra e venda, né? Num contrato de compra e venda, elementos essenciais dele, a coisa, objeto da compra e venda, né? O preço e o consentimento. Né? Precisa da vontade das partes para ser celebrado esse contrato. Consentimento com essa compra, com essa venda. Né? Esses elementos essenciais, ou esses contratos, esses atos e negócios jurídicos que possuem elementos essenciais, geram consequências naturais. Né? Então, e aí também as consequências, esses elementos naturais ou consequências naturais, também decorrem, se originam naturalmente, né, de cada espécie de contrato. Né? Na locação, que eu mencionei, por exemplo, é uma consequência natural que o locatário receba a posse do bem. Certo? Na compra e venda, é natural que eu vendedor, entregue aquilo que estou vendendo e você, comprador, pague o preço e receba a coisa que está comprando. Né? Agora, aí surgem os tais elementos acidentais. Né? Os elementos acidentais, eles são assim chamados acidentais, né? Porque eles são acrescentados num ato ou num negócio jurídico pelas partes. Né? Não é obrigatório, né, a inclusão de elementos acidentais nos negócios jurídicos. Né? Esses elementos acidentais, eles vêm alterar os elementos naturais, ou seja, as consequências naturais de um negócio. Né? Então, vamos voltar à locação e à compra e venda, né? Ou a doação, por exemplo, que é outro exemplo simples, né? A entrega da coisa, né, é uma consequência natural da locação. Eu entrego o imóvel, a casa, para o locatário para que ele tome posse daquilo, ele possa utilizar aquilo. Né? Mas nada impede que os contratantes estabeleçam, isso é algo facultativo, né, que essa entrega seja feita daí a um certo tempo, daí a um prazo específico, ou numa data determinada, né, e não necessariamente no momento da celebração do contrato. Né? O que é natural, por exemplo, numa doação? Né? Se eu estou doando um bem para você, é natural que eu lhe entregue esse bem, né? Se for uma coisa móvel, que a tradição já vai transferir a propriedade, se for uma coisa imóvel, a gente celebra uma escritura pública e você registra e se torna dono. Né? Isso é natural, é uma consequência natural da doação. Né? Só que imaginem o seguinte, o código traz como elementos acidentais, vejam só, três espécies, né? A condição, o termo e o encargo, que estão mencionados aí na tela. Né? A condição
está tratada nesses artigos 121 a 130, e ela é aquela cláusula que subordina, que condiciona o efeito, as consequências de um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. O termo, por sua vez, né, é exatamente a data, o dia em que começa ou se extingue a eficácia, os efeitos de um negócio jurídico. Né? O termo, ele se refere sempre a um evento futuro e certo, nós veremos isso. Né? E o encargo, nós vamos analisar cada uma dessas espécies de elementos acidentais. E o encargo é aquela cláusula que impõe uma obrigação a quem recebe um bem através de um ato de liberalidade, né? Doação ou testamento, por exemplo. Né? Então, é aquela obrigação que vem junto com a doação. Né? Nós veremos alguns exemplos já. Né? Então, o Código Civil traz exatamente essas 3 espécies de elementos acidentais, né? E são acidentais, repito, porque eles não são imprescindíveis ao negócio jurídico. Né? O negócio jurídico é possível ser celebrado sem eles. Né? Só que as partes têm a liberdade de inserir, de acrescentar esses elementos acidentais num ato ou num negócio jurídico. Certo? Existem, um parênteses aqui, antes de entrar na análise do Código Civil aqui, existem atos e negócios jurídicos que não admitem nenhum elemento acidental, nenhuma condição, nenhum termo. Né? O casamento, por exemplo, né? Num casamento não se admite qualquer cláusula condicional. Né? Eu caso se não tivermos o dever de fidelidade. Né? Então, não se admite esse tipo de coisa, esse tipo de condição, né? Num casamento, certo? Além disso, por exemplo, o reconhecimento de filho, né? Também não pode depender de condições exigidas. Né? A adoção, aliás, tem texto expresso disso no Código que vocês estudarão no curso de Direito de Família. Né? Estabelece expressamente que qualquer condição ou termo colocado num ato de reconhecimento de filho não vai produzir efeito algum. Né? Então, eu reconheço a paternidade, mas esse reconhecimento produzirá efeitos somente depois que o filho atingir a maioridade. Não existe essa possibilidade. Né? A adoção também. Né? A adoção de um menor não se admite que seja subordinada a um determinado espaço de tempo ou a determinado comportamento, por exemplo, da pessoa adotada. Né? Eu adoto se ele agir dessa maneira, se ele fizer aquilo, não se admite. Enfim, no direito das sucessões, tem mais um exemplo que estou lembrando agora, né? A aceitação ou a renúncia da herança, né? Também não se submetem a condições, nem a termos, ou se aceita ou se não aceita. Né? Vocês estudarão isso lá no curso de Direito das Sucessões, certo? Então, esses são os elementos acidentais do negócio jurídico. Vamos começar a falar um pouco de cada um deles agora, certo? Diz o artigo 121 do Código Civil, tratando agora da condição. Né? Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, né? Então, ou seja, não se considera condição aquilo que é imposto pela lei, né? Subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Né? Futuro e incerto. E a condição, por sua vez, se subdivide em 2 espécies: condição suspensiva e condição resolutiva. Certo? Então, vejam o que diz o artigo 125. Olha só. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Né? Então,
Essa está tratando da condição suspensiva. Olha a diferença para a condição resolutiva, eu vou explicar isso. O artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Esses dois artigos demonstram a grande diferença que existe entre condição suspensiva e condição resolutiva. Na condição suspensiva não se adquire direito. Né? Só se adquirirá o direito se ocorrer o evento futuro incerto. No negócio celebrado mediante com uma cláusula resolutiva, com uma condição resolutiva, se adquire de imediato o direito, se exerce de imediato esse direito, né? E o negócio será concluído, será resolvido, ou seja, será extinto, né? Os efeitos terminarão desse negócio se ocorrer o evento futuro incerto. Então vamos lá. Imaginem que eu resolva doar para vocês, para uma turma aí do curso de Direito, a quantia de R$500 mil. Pronto, estou doando R$500 mil, certo? Só que nessa doação eu ponho uma cláusula lá dizendo assim, se eu ganhar na Mega Sena sozinho, quando ela tiver acumulado. Então, olha só, de imediato, vamos lá, qual é o negócio jurídico que nós celebramos? Uma doação, eu sou o doador, vocês são os donatários. Né? De imediato, vocês podem exigir de mim a entrega desses R$500 mil? Não. E por que não? Porque vocês ainda não adquiriram o direito de receber esse bem em doação. E por que ainda não adquiriram o direito de receber esse bem em doação? Porque esse direito está dependendo de um evento futuro e incerto. Se vocês ainda não adquiriram o direito, vocês estão diante de uma condição suspensiva, certo? Porque, como diz o 125, enquanto não se verificar essa condição, ou seja, traduzindo isso, enquanto não ocorrer o evento futuro incerto, não se terá adquirido o direito. Então, quando vocês adquirirão esse direito? Né? No momento, se eu ganhar na Mega Sena no próximo sorteio sozinho e se ela tiver acumulado. Né? Então, olha só, essa é a condição suspensiva. Vamos dar outro exemplo. Eu dou uma casa para você, né? Se você se casar. Né? Olha só, vamos lá. No meu exemplo, você é solteiro ou solteira hoje, certo? Então, essa doação, né? O que seria a consequência natural dessa doação? Você se tornar proprietário da casa de imediato e ponto final. Né? Só que nós colocamos uma condição uma condição, né, nessa doação, nesse contrato de doação. E qual é essa condição? Né? É você se casar. O casamento é um evento futuro? Sim, porque você ainda é solteiro ou solteira. É incerto? Sim, ninguém sabe se vai casar ou não. Né? Então, se trata de um evento futuro e incerto, estamos diante de uma condição. Né? Agora vamos analisar se você adquiriu o direito. Eu dou a casa para você, né? Ou dou, mas essa doação só vai produzir efeito se você se casar. Né? Então, perceba que você não adquiriu o direito ainda. Né? Então, se você ainda não adquiriu esse direito, porque ele está dependendo desse acontecimento futuro e incerto, né? Você está diante de uma condição suspensiva. Está suspendendo a aquisição do direito. Ok? Vamos pegar o mesmo evento, quer ver? O mesmo evento casamento e vamos transformá-lo numa condição resolutiva. Vamos lá. Eu empresto uma casa para você enquanto você for solteiro ou solteira. Né? Então, o empréstimo de uma coisa infungível, vocês vão aprender lá no curso de Direito Contratual, se chama comodato. Né? É um contrato de comodato. Né? Eu empresto esta casa para você enquanto você for solteiro ou solteira. No meu exemplo, você hoje é solteiro ou solteira, certo? Então, vamos lá.
Vou repetir. Empresto uma casa para você enquanto você for solteira. De imediato, você pode utilizar esta casa? Morar nela, por exemplo? Sim, pode, porque hoje você é solteira. Então, de imediato, você está. O contrato de comodato entrou em vigor. De imediato, esse negócio jurídico produziu efeitos. Né? Desde a sua conclusão, ou seja, desde a celebração do contrato. É isso que está dizendo o 127. Né? Agora, a vigência desse contrato de empréstimo de comodato, né, está dependendo, sim, também de um evento futuro e incerto, que é o casamento. Né? Então, se ocorrer esse evento futuro e incerto, que é o casamento, o que vai acontecer com o contrato? Né? Vai se resolver. Resolver não quer dizer resolver porque tinha um problema, não é isso. Resolver quer dizer extinguir. Né? Ou seja, vai terminar o contrato de empréstimo. Né? Então, se de imediato, neste segundo exemplo, você já pode exercer o seu direito, você está diante de uma condição resolutiva. Se ocorrer a condição resolutiva, o contrato se resolverá. Os efeitos desse contrato de empréstimo, neste exemplo, serão cessados, se extinguirão. Tá? Essas são as condições suspensiva e resolutiva. Mas tem outras regras interessantes em relação a esse elemento acidental chamado condição. Vejam só. Diz o artigo 122 do Código Civil. São lícitas, permitidas, possíveis, né? Em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Né? Então, todas aquelas condições que não são proibidas pela lei, nem contrárias à ordem pública, que se confunde um pouco com a lei aí também, né? E também contrárias aos bons costumes, se não for, é permitida, é lícita, certo? Agora, vejam o artigo, a segunda parte do 122. Entre as condições defesas e condições defesas, significa aí condições proibidas, certo? Então, entre as condições proibidas, ilícitas, né, se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Resumindo esse artigo, nós teremos mais ou menos o seguinte quadro. Olha só. Condições lícitas, aquelas que são conforme a lei, respeito à ordem pública e à moral, que significa os bons costumes também. Né? E entre as condições ilícitas, né, nós temos essas mencionadas aí na tela que estão vendo agora. A doutrina, os autores, nem todos trabalham dessa maneira. Alguns mudam alguns nomes, né? Outros acrescentam algumas outras espécies, ou mudam a explicação da condição ilícita. Né? Eu tentei pegar aí a mais comum, né? A mais adotada. Então, vamos lá. Dentre as condições ilícitas estão as ilegais, as imorais, as impossíveis, as puramente potestativas e as perplexas. Então, vamos lá. As ilícitas propriamente ditas são aquelas contrárias à lei, né? E contrárias à ordem pública. Né? Então, imagina que você dá emprego para alguém, né? Com a condição dele renunciar ao pagamento ao recebimento, né, de horas extras de trabalho. É uma condição ilícita, contrária à norma. Né? Imagina que você doa um imóvel, né, para alguém se ele se casar, né, com uma certa pessoa, com uma pessoa especificada, né, uma pessoa determinada. Então, dou o imóvel para Maria se Maria se casar com o João da Silva, CPF e tal. Eu estou tolhendo dela a liberdade de escolha, né? Estou impondo a ela, né? Obrigando-a, não estou obrigando, evidentemente, né? Mas estou impondo, colocando uma condição, né?
que é contrária à norma, que descaracteriza a liberdade de casar ou não casar, a liberdade de escolha, a autonomia da vontade dela, né? Mais alguns exemplos, né? Imagina que o contrário, então, eu disse aí casar com determinada pessoa, imagine se eu coloco alguma condição, deixo algo para você em testamento, uma casa em testamento, um legado que se diz, né? Desde que você se mantenha no estado de solteiro, né? Também estou, do mesmo modo, estou retirando, desrespeitando a liberdade de casar, né? Que decorre do nosso ordenamento jurídico, né? Dentre as imorais, né? Que são aquelas que contrariam os bons costumes, ou a moral mesmo, né? Incluem-se, por exemplo, geralmente são obrigações absurdas, né? Por exemplo, a condiciona um determinado negócio, ato ou negócio jurídico, ao fato de você habitar sempre no mesmo lugar, nunca sair de lá. Mudar de religião, por exemplo, né? Não é uma condição ilícita, né? Casar com pessoa de certa família, você dá até uma margem de escolha, mas ofende a moral e os bons costumes, né? Manter-se celibatário, manter-se virgem, por exemplo, né? É uma condição que se classifica como ilícita, né? Ou conservar o estado de viuvez, manter-se viúva ou viúvo, renunciar ao poder familiar, por exemplo, né? Desistir definitivamente do recebimento de alimentos, né? Enfim, são vários os exemplos e também os autores divergem quanto aos exemplos, inclusive a jurisprudência. A verdade é que demanda a análise do caso concreto, né? Mas não é tão pacífico tudo isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o mais aceito pela doutrina, né? Dentre as condições impossíveis, por exemplo, né? As impossíveis, vamos dizer, são aquelas irrealizáveis, né? São inviáveis física ou juridicamente, não dá para cumprir, né? Seja por uma questão física ou por uma questão jurídica, né? Fisicamente impossíveis, elas contrariam leis da física ou a própria capacidade humana, né? Imagina se eu lhe prometo uma recompensa se você conseguir erguer um determinado imóvel ou prédio, né? Que demora no mínimo um mês para se fazer, né? Mas desde que você consiga fazê-lo em um dia, né? Eu lhe pago a quantia X, lhe dou a quantia X, se você atingir a velocidade a pé de 100 km por hora, se der a volta ao mundo em 3 horas, enfim, são condições fisicamente impossíveis, né? As juridicamente impossíveis, né, elas ofendem a lei também, né? Elas impõem a realização de uma ação que acaba ofendendo, violando o ordenamento jurídico, né? Imagina que eu condiciono algum pagamento a você, né? Porque você prestou algum serviço, mas eu condiciono o pagamento ao fato, por exemplo, de você conseguir autorização para a venda de cocaína. Você não vai conseguir, é juridicamente impossível. Não vai dar certo isso, né? Imagina se eu coloco, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma condição outra, de você adotar uma pessoa que tenha a mesma idade que você. Vocês vão perceber que existem proibições a isso, né?
Existe uma diferença de idade mínima a ser respeitada, que está lá no ECA. Né? Renunciar ao poder familiar também se encaixa aí. A condição da mulher se prostituir, né? Ou de um homem se prostituir, a condição de um indivíduo não votar, né? De não exercer profissão alguma, né? Enfim. Então, são todos exemplos de condições ilícitas. As puramente potestativas, aí é o seguinte, olha, diz o Código Civil, né, naquele artigo 122 que nós vimos, né, que, dentre as condições proibidas, né, dentre as condições ilícitas, né, estão, entre as condições defesas, né, é o termo utilizado lá, entre as condições defesas estão aquelas que sujeitam, que sujeitarem, né, ao negócio, os efeitos de um negócio ao puro arbítrio de uma das partes. É isso que está lá no artigo 122 que acabamos de analisar. Né? Essas condições que sujeitam os efeitos do negócio ao puro arbítrio de uma das partes são as chamadas condições potestativas, certo? Acontece que costuma-se, como lá no artigo 122 diz, sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes, a doutrina divide isso, e a jurisprudência também, em condições meramente potestativas, né, ou puramente potestativas. Alguns, ao invés de chamarem de meramente potestativas, chamam de simplesmente potestativas. Então, vamos lá. As condições potestativas são aquelas que sujeitam os efeitos de um negócio ao arbítrio de uma das partes, certo? Essas condições potestativas podem ser puramente potestativas ou simplesmente ou meramente potestativas. Tá? As meramente potestativas são permitidas. A lei admite. Né? Tem se admitido e, aliás, costumam aparecer com frequência nos contratos. Né? Imaginem que eu se coloque, por exemplo, num contrato que o pagamento do preço X, né, por conta do negócio jurídico celebrado, né, fica dependendo da revenda do bem. Então, você comprou um bem de mim, né, uma coisa qualquer de mim, e se coloca uma cláusula que você pagará esse bem quando ele for revendido por você para outra pessoa. Né? Se admite, é algo que se admite. Né? Mas dentro de um certo prazo, né? E não ad eterno. Né? Por exemplo, aquela que permite a prorrogação de um contrato de locação que mencionamos, né? A conveniência do locatário. Tem se admitido isso. Né? A cláusula que tolera o direito de arrependimento dentro de um certo período de tempo delimitado, né, também é permitido. A retrovenda, por exemplo, gera uma condição potestativa. Vocês estudarão a retrovenda no curso de Direito Contratual. Tá? Retrovenda é uma das cláusulas que pode ser colocada num contrato de compra e venda de bem imóvel. Então, funciona mais ou menos assim. Ela está regrada lá no artigo 505 do Código Civil e seguintes. Né? Então, eu vendo uma casa para você, vou dar um exemplo de retrovenda aqui. Eu vendo uma casa para você, né? E a gente coloca nesse contrato, porque ambos aceitaram, tanto eu vendendo quanto você comprando, né? Ambos aceitaram, então, essa cláusula de retrovenda. E ela significa o quê? Ela me dá o direito a mim, eu que vendi para você, vejam, eu vendi e você se tornou dono, certo? Registrou em seu nome e tudo, você é o dono da casa agora, né? Mas essa cláusula de retrovenda me dá o direito de comprar de volta o bem. Daí retrovenda, retrovender, vender de volta para quem vendeu, né? Então, desde que eu exija isso, de que eu exerça esse meu direito de retrato, esse meu direito de recompra, num prazo determinado.
O 505, salvo engano, do Código Civil, estabelece o prazo máximo de 3 anos. Então, as partes podem estabelecer prazo menor, mas nunca maior de 3 anos. Então, observem só, você, quando eu vendi para você com cláusula de retrovenda, você se tornou plenamente proprietário desse imóvel, dessa casa, certo? Só que a sua propriedade, vocês vão aprender isso depois, ela é chamada propriedade resolúvel. Por que propriedade resolúvel? Porque ela pode se resolver, se extinguir. E por que isso pode acontecer? Por que você pode deixar de ser proprietário dessa casa? Porque ela está dependendo, a sua propriedade está dependendo de um evento futuro e incerto. Olha aí a condição resolutiva. E qual é esse evento futuro e incerto? Eu, que lhe vendi, exercer o meu direito de recomprar dentro do prazo fixado no contrato. Se eu exercer esse direito, você vai deixar de ser dono dessa casa. Você vai perder a propriedade desse imóvel. Né? Observem que, neste caso, os efeitos dessa venda que eu fiz para você também estão sujeitos ao arbítrio de uma das partes, ao meu arbítrio. Né? Mas, neste caso, é considerado uma condição meramente potestativa, simplesmente potestativa, porque é permitida, inclusive permitida por lei expressamente, certo? Uma observação interessante ainda quanto a condições ilícitas de um modo geral, né? O Código de Defesa do Consumidor, né, num artigo, acho que 51, ele traz em vários incisos desse artigo, tem exemplos de condições ilícitas, que são, aliás, consideradas nulas. Né? Por exemplo, tem lá, são nulas as cláusulas colocadas, né, que impossibilitem ou exonerem ou diminuam a responsabilidade do fornecedor, né, por vícios dos produtos ou serviços, ou até que impliquem em renúncia desses direitos, né, ou disposição de direitos, na verdade. Né. Também tem lá, num dos incisos, as cláusulas que subtraem do consumidor a opção de reembolso da quantia já paga. É uma cláusula nula, uma condição ilícita. As que transferem a responsabilidade a terceiros, as que deixam ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, né? Mesmo embora obrigando o consumidor, né? Cláusulas que permitem ao fornecedor, por exemplo, a variação do preço de maneira unilateral, cláusulas que autorizam o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito tenha o consumidor, né? As que obrigam o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor, né? Condições cláusulas que autorizam o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. São exemplos de cláusulas ilícitas, cláusulas nulas inseridas em contratos. Né? E às vezes você celebra esses contratos, né, com a condição, com essas condições, né, desde que eu possa resolver unilateralmente o contrato, etc, etc. Né? Por fim, existem as condições perplexas. Lembrem que o artigo 122 também as mencionam. Né? Está escrito lá no 122 que entre as condições defesas, né, se incluem as que privarem de todo o efeito negócio jurídico, na parte final do 122. Essas são chamadas pela doutrina como condições perplexas. Né? De nada adiantaria celebrar um negócio se ele não vai produzir efeito algum. Né? Então, eu lhe dou uma casa, mas desde que você não habite nela, não a empreste, não a alugue, não a transfira, não possa doar para ninguém, enfim, eu estou privando o negócio jurídico de todo e qualquer efeito, né? Que seriam os seus elementos, suas consequências naturais. Né? Essas, então, são condições lícitas e condições ilícitas, certo? Agora,
ter num negócio condições ilícitas tem implicações, né? Vejam só o que diz o artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Então, olha só, analisem o caput primeiro junto comigo. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Então, não é só a condição que não vale, é o próprio negócio jurídico onde essa condição foi colocada que também não vale. São nulos, certo? Tanto a condição é nula e essa nulidade se estende ao próprio negócio jurídico. Tá? Diz lá o artigo 123, então. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1. As condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Né? Então, quando suspensivas. Então, porque quando resolutivas vai aplicar o artigo 124. Observem que o resultado é absolutamente outro. Né? Vou comparar desde já. Olha o 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, e as impossíveis aí são tanto as físicas quanto as juridicamente impossíveis. Né? Quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Então, vejam só. Vamos comparar o 123.1 com o 124. De acordo com o 123, inciso 1, as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, são nulas. E o próprio negócio jurídico, quando elas foram colocadas, também são nulos. Também é nulo. Né? Se essas condições física ou juridicamente impossíveis forem resolutivas, né, elas são apenas tidas por inexistentes, ou seja, como não escritas. E o negócio continua valendo. Tá? Então, imagine que eu lhe dou uma casa, né? Mas essa doação só vai produzir efeito se você emancipar o seu filho aos 14 anos de idade, via escritura pública, que vocês estudaram lá no início do curso da parte geral do Código Civil. Eu posso emancipar o meu filho que tem 14 anos de idade? Não, ele precisa ter 16 anos completos, lembram disso? Né? Artigo 5º do Código Civil, parágrafo único, né? Ele precisa ter pelo menos 16 anos. É uma condição juridicamente impossível e é suspensiva. Essa condição não vale, é nula. E nula também é a doação que eu estou fazendo, né? Porque se encaixa exatamente no inciso 1. Né? Ou eu dou algo para você, ou celebro este contrato de compra e venda, ou lhe empresto esta casa ou este carro, né? Se você conseguir trazer o mar, as ondas do mar, para fazer o mar alcançar a praça pública da sua cidade. Aí, né? Não vai dar certo. Né? Agora, tem que ficar sempre atento, porque condições fisicamente impossíveis, com a evolução, né, com o passar dos tempos, elas podem se tornar fisicamente possíveis. Né? Exemplos, por exemplo, dados no século passado, era do homem ir à Lua. Né? Não é mais fisicamente impossível isso. Né? Enfim, o inciso 2 do 123 diz o seguinte. Vamos comparar com o 124, então. Né? Tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas. Então, imaginem que eu lhe empresto uma casa, né? Até que você emancipe o seu filho aos 14 anos. Não dá para emancipar o filho aos 14 anos. E hoje ele não é emancipado. Né? Então, de imediato, o empréstimo está valendo. É uma condição resolutiva. Só que essa condição resolutiva é tida por inexistente. Ou seja, o empréstimo da casa que eu fiz para você não tem condição alguma. Mas o empréstimo vale. Né? É bem diferente as consequências do que está previsto no 123.1 do que está previsto no 124. Né? Diz o inciso 2 do 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita.
Então, pega qualquer exemplo daquelas condições ilícitas que nós demos. Se elas forem inseridas numa... E aí, tanto faz ser suspensiva ou resolutiva, hein? Qualquer exemplo daqueles, qualquer um deles, e coloca num ato ou num negócio jurídico. Não só a condição não vale, como o próprio negócio não vale. Né? Se eu lhe empresto um carro, desde que você mate alguém, né? Pronto, não vale o empréstimo, não vale a condição, né? E também não vale o empréstimo, certo? E por fim, 123, inciso 3, também invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados as condições incompreensíveis ou contraditórias, né? São aquelas que você não consegue compreender, né? Que você não ininteligíveis, né? Você não consegue assimilar qual foi a intenção ou qual foi o objetivo, né? Como cumprir se ela é incompreensível ou, às vezes, até contraditória, né? Imagine que eu, por exemplo, eu submeto a entrega de um bem para você, né? Desde que você faça uma tarefa ou pratique determinada atividade, né, que eu próprio não permita. Né? É uma condição contraditória. Né? Eu subordino o pagamento de determinada obra que eu lhe contratei lá para realizar, né? Desde que você a construa ou a realize num local onde a construção é proibida. Né? Uma contraditória, imagina que eu transfiro a propriedade, prometo transferir a propriedade de um imóvel para você, né? Com o pagamento em prestações, né? Mas o próprio contrato estipula o pagamento num preço só, né? De uma vez só. Né? O próprio contrato não permite o pagamento parcelado. Né? Enfim, são condições e cláusulas incompreensíveis ou contraditórias que podem macular o próprio contrato, não só a condição em si. Tá? Existem outras regras ainda sobre condição, por exemplo, a do artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Vamos traduzir isso para vocês. Imaginem que eu celebre um negócio com vocês. Aquele exemplo da doação da casa que eu dei lá no começo. Né? Eu dou uma casa para você, mas essa doação só vai produzir efeitos se você se casar. Então vamos lá. Eu dispus de uma coisa, olha lá o 126, né? Sob condição suspensiva. O casamento é um evento futuro incerto, né? E você só receberá essa casa se vier a se casar. Tá? Pendente esta quer dizer o que lá no 126? Pendente esta condição suspensiva, ou em outras palavras, ainda não aconteceu o evento futuro incerto, no nosso exemplo, você ainda não casou, certo? Eu já celebrei o contrato de doação com essa condição suspensiva e você ainda não se casou, ou seja, ainda não adquiriu o direito. Né? E mesmo assim, eu faço novas disposições desta casa, ou seja, esta mesma casa que eu doei para você com condição suspensiva, eu agora vendo para uma outra pessoa. Né? Então, imagina só, essa nova disposição que eu fiz, essa venda que eu fiz depois que doei para você, mesmo você não tendo adquirido o direito, hein? Esta venda que eu fiz para você, para outra pessoa, né, não vai ter valor algum, é nula essa venda. Né? E por que isso? Né?
se realizar, ou quando isso? Se acontecer a condição, se ocorrer o evento futuro incerto. Ou seja, se você se casar. Né? A venda que eu fiz da casa é compatível com a doação que eu fiz antes da mesma casa? Não, não dá para fazer isso. Né? Estou dispondo duas vezes do mesmo bem, do mesmo imóvel para pessoas diferentes. Não é possível fazer isso. É incompatível. Né? Então, essa nova disposição que eu fiz, ou seja, essa venda não tem valor algum. Vou repetir para ficar fácil. Doei para você uma casa e essa doação só vai produzir efeito se você se casar. Você ainda não se casou, ou seja, não ocorreu o evento futuro incerto, portanto não tem direito ainda de receber essa casa, certo? Você tem uma expectativa, você tem um direito potencial. Talvez surja esse direito se você se casar, né? Enquanto você ainda não se casou, eu pego e vendo essa mesma casa para uma terceira pessoa. E aí você se casa. Certo? Então, esta venda que eu fiz é nula, não tem valor algum, porque essa venda é incompatível com a doação que eu lhe fiz antes. Agora, vamos achar uma disposição compatível. Eu doei a casa para você com a condição de você se casar, certo? Você ainda não se casou. E eu alugo essa casa para uma outra pessoa. Aí você se casa. O aluguel permanece válido, certo? E você passa a ser dono ou dona desta casa. Porque a locação da casa, né, é compatível com a doação dessa mesma casa que eu fiz antes para você. É isso que está dizendo o 126. O artigo 128, por sua vez, diz assim: sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Mas, se aposta a um negócio jurídico de execução continuada, também chamada execução periódica, né, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Isso é muito mais simples do que do modo que está escrito. Né? Se eu, por exemplo, lhe fiz uma locação, né? Celebrei com você um contrato de locação e estipulei lá, olha, esta locação tem vigor, terá vigência, né? Até que você se case. Né? Então, o termo final da doação, né? O termo final não, é a resolução dessa locação, né, é justamente o seu casamento. Né? Se você se casar, termina o contrato de locação. Né? Então, se isso, o que está dizendo o 128, ocorreu a condição resolutiva, né, todos os efeitos decorrentes daquele contrato que nós celebramos terminam, acabam, extinguem-se, certo? Só que esse negócio que nós celebramos, que é a locação, é o típico exemplo de um contrato de um negócio de execução periódica, de execução continuada. Porque o pagamento do aluguel é feito mensalmente, né? Quando assim estipulado, mas geralmente né? É feito mensalmente de acordo com a utilização do bem. Você utiliza o bem continuamente e paga mensalmente para o locador o aluguel, né? O valor estipulado da locação. O que esse artigo está dizendo é que o fato de ter ocorrido a condição resolutiva e o fato do contrato de locação ter sido extinto, né, não tornam inválidos os pagamentos realizados antes, né, justamente porque se trata de um negócio de execução continuada, que é o único caso em que se aplica esse negócio, esse artigo 128. Né? Então, os pagamentos valem. Eu não preciso, locador, por exemplo, se o contrato se extinguiu porque ocorreu uma condição resolutiva prevista no contrato, né, e os efeitos se extinguiram desse contrato de locação, nesse nosso exemplo, eu não preciso devolver os aluguéis que foram pagos. Certo? É isso que está dizendo esse artigo 128. O artigo 129 diz assim: reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.
olha a segunda parte do artigo agora. Considerando-se, ao contrário, não verificada a condição, maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Maliciosamente levada a efeito, ele está se referindo a alguém que age de má fé, seja para impedir a ocorrência do evento futuro incerto, seja para fazê-lo acontecer, né? Então, olha só, reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado. Traduzindo isso, reputa-se acontecido, ocorrido o evento futuro incerto, se alguém o impediu maliciosamente, agindo de má fé, né? E a segunda parte, considera-se não ocorrido o evento futuro incerto, se alguém reputa-se não ocorrido o evento futuro incerto, se alguém, agindo de má fé, o fez acontecer, né? Então, imagina que eu resolva comprar um quadro seu. Você é um artista famoso e eu resolvo comprar um quadro seu, certo? Uma obra de arte. E nesta compra, a gente coloca a seguinte cláusula. Eu compro este quadro pelo preço de R$10.000, né? Se este quadro for aceito numa exposição internacional, numa exposição no Museu do Louvre, em Paris. Certo? Então, observem que tem uma condição, né? Eu vou lhe pagar esse preço de R$10.000 pelo quadro, se esse quadro for aceito lá numa exposição no Museu do Louvre, em Paris. Certo? Muito bem. Imaginem que eu, né, ou você, artista, aí tanto faz, né? Você, artista, por exemplo, você percebe que o teu quadro vale muito mais que R$10.000, né? Ele vale, na verdade, 100 mil reais. Vai, ao invés de 10 mil, 100 mil reais. Né? E você vendeu para mim por 10. Então, para você, em nossa história aqui, né, não interessa mais que esse quadro seja aceito na exposição internacional. Porque se ele for aceito, você vai ter que me vender por 10, porque nós já combinamos isso. Né? Então, o que você faz? Você, por exemplo, como agir maliciosamente, né? Usando a palavra desse artigo 129, os termos dele. Se dirige até os responsáveis para aceitar ou não o teu quadro lá na exposição, né? E maliciosamente, agindo de má fé, faz com que ele não seja aceito. Convence essas pessoas a não aceitarem o seu quadro. Né? Se eu demonstrar isso, se eu provar tudo isso, né, o efeito de eu demonstrar isso será justamente o seguinte: vai reputar, ou seja, vai se considerar verificada, acontecida a condição, implementado o evento futuro incerto. E você vai ter que me vender por 10, mesmo o quadro não tendo sido aceito. E o inverso é a mesma coisa. Né? Agora, vamos dar outro exemplo. Imagine que você, na avaliação, lá na faculdade, você tem avaliação, você é meu aluno numa faculdade aí, e o seu pai chega para você e diz assim: eu vou lhe dar um carro, um veículo de presente, eu vou lhe doar um carro, né, se você terminar esse bimestre com média 10 na disciplina em que o professor Fernando Frederico é responsável. Olha só, o teu pai condicionou, ou seja, ele vai lhe doar um carro, certo? Mas essa doação está dependendo de um evento futuro incerto. E esse evento futuro incerto é você terminar o bimestre com média 10 na minha disciplina, certo? E aí, de repente, você consegue esse 10. Em seguida disso, vem a doação do carro, certo? Ocorreu o evento futuro incerto e seu pai lhe doou o carro. Agora vamos mudar um pouquinho essa história. Antes de
o seu pai lhe doar o carro, ele não botava muita fé em você e ele falou assim, não é possível. Tirar a nota média 10 nesse conteúdo com o professor Fernando Frederico é algo muito difícil, eu já fui aluno dele, eu sei como é, né? Ele é meio chato, ele é exigente, eu vou lá falar com ele. Né? E quando ele vai lá falar comigo, né? Quando o seu pai vem falar comigo, a gente pega, vamos caricaturizar um pouco aqui, né? A câmera, o vídeo da câmera que tinha dentro da sala de aula e a gente percebe que você conseguiu o 10, mas colou a prova inteira de todas as maneiras possíveis. Celular, cola na mão, cola dentro do vademecum, né? Cola do colega vizinho, passou papel para um, escreveu na régua, na borracha, enfim. Colou, por isso que você tirou 10. Ou seja, você conseguiu fazer com que o evento futuro incerto, que era tirar 10 de média, acontecesse, mas você agiu maliciosamente para que isso ocorresse. Né? Então, segundo esse artigo 129, reputa-se não verificada essa condição, ou seja, reputa-se não ocorrido esse evento futuro incerto e o seu pai não é obrigado a lhe dar mais o veículo. Tá? Esse é o efeito desse artigo 129. Para terminar a condição, diz o artigo 130 o seguinte: ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Esse artigo é interessante pelo seguinte: direito eventual, que eu concordo mais em condição suspensiva, na verdade, né? Mas vamos lá. Numa condição, um negócio celebrado com condição suspensiva, vocês já perceberam que não se adquire direito, né? Se não se adquire direito, você tem o que os autores chamam de um direito eventual. Pode ser que tenha, se ocorrer aquele evento futuro incerto. Né? Resolveu no novo código inserir a condição resolutiva porque seria o direito de uma das partes ver encerrado aquele contrato, que também é eventual, porque isso também está dependendo de um evento futuro incerto. Mas se encaixa melhor e tecnicamente na condição suspensiva. Então, esse direito eventual que você tem, né, lhe permite, segundo o artigo 130, praticar alguns atos destinados a conservar esse direito. Então, se eu lhe dou um terreno, certo? E esse terreno, eu lhe dou um terreno se você se casar, certo? Então, está dependendo de você se tornar proprietário desse terreno, né? De você adquirir o direito a ter esse terreno no seu patrimônio, de um evento futuro incerto que é o seu casamento. Né? Você ainda não se casou, então você tem apenas uma expectativa e apenas um direito eventual, um direito potencial, como alguns chamam. Né? Você, então, é o titular desse direito eventual, né? Porque ainda não ocorreu, repito, o evento futuro incerto. Imagine que alguém invada esse terreno que eu lhe doei. Né? Mesmo você ainda não sendo dono desse terreno, né? Mas pelo fato de você ter esse direito eventual a esse terreno, né? Esse artigo 130 lhe permite, por exemplo, tentar impedir que pessoas invadam aquele terreno. Há quem admita até que você possa propor até ação possessória, né? A reintegração de posse, por exemplo, àquele terreno. Né? Até se utilizar, em alguns casos, o desforço possessório, né? Ou seja, que é praticar a legítima defesa da posse. Né? Então, é isso que está dizendo o artigo 130. Mesmo você não sendo titular do direito propriamente dito, mas apenas de um direito eventual, né? Você pode praticar alguns atos que visem conservar esse seu direito. Ok? Passando para o termo agora. Diz o artigo 131 que o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, prestem atenção. O termo, gente, ele pode ser inicial ou final. Né? E inicial, também chamado de suspensivo,
e final chamado de resolutivo, né? E termo, como eu já disse, é a data, o dia em que começa ou em que se extinguem, em que terminam os efeitos de um negócio jurídico, certo? Então, o termo, ele se refere, guardem bem isso, essa é a diferença do termo para a condição, né? A condição subordina os efeitos, as consequências de um negócio a um evento futuro e incerto. E o termo a um evento futuro e certo, né? Então, o contrato terá vigência até o dia tal. O dia tal, que é, por exemplo, 10 de janeiro do ano de 2021, né, é um evento futuro e é certo, porque aquele dia vai chegar, né? E termo inicial é a data em que se inicia, né? E por que às vezes é chamado de termo suspensivo esse termo inicial? Termo resolutivo, tudo bem. Final porque resolve, termina com o contrato, né? E termo inicial ou suspensivo? Eu posso, por exemplo, celebrar com você um contrato de locação, né? E nós estipulamos que esse contrato de locação terá início em 1º de março de 2021. Né? Então, 1º de março de 2021 é a data em que tem início a vigência desse contrato de locação que nós celebramos. Né? Esse termo inicial, ele suspende o exercício, ou seja, você não pode desde já morar naquela casa, mas não a aquisição do direito. Desde o momento em que celebramos o contrato, hoje, por exemplo, mesmo que o contrato tenha vigência somente em 1º de março do ano que vem, né, desde hoje você já adquiriu o direito de ser locatário. Né? Consequência prática disso, por exemplo, é que eu não posso alugar para outro. Né? Agora, atenção para o seguinte, é possível que o termo seja seja incerto. Alguns chamam de termo indeterminado. Né? Então, olha só. Imagina que eu lhe empreste uma casa, né? E este empréstimo vigorará até que o Zezinho, seu colega de classe, morra. Então vamos lá. Estamos estipulando um momento em que esse empréstimo iniciará ou terminará? Momento em que ele terminará, né? Então é resolutivo, certo? Por quê? Quando o Zezinho, seu colega de classe, morrer, o contrato de empréstimo se extingue. Os efeitos dele se extinguem, certo? A morte é um evento futuro. E a morte é certa. Por isso que estamos diante de um termo e não de uma condição. Tá? Então, se eu lhe empresto uma casa lhe empresto uma casa até que o Zezinho, seu colega de classe, morra, né? Nós estamos diante de um termo, porque a morte é um evento futuro e certo. Este termo final, morte, né, é chamado por alguns autores como termo indeterminado, porque ele é certo, mas a data em que ele vai ocorrer é incerta. Né? Alguns chamam até de termo incerto. Tá? Vamos colocar a morte aí como o momento incerto. Então, olha só. E se eu colocar assim, empresto esta casa para você, né? Mas este empréstimo se extinguirá se o Zezinho falecer até dezembro de 2020. Agora, esse evento, a morte é certa, mas a morte até dezembro de 2020 é incerta. Então, agora estamos diante de uma condição. O mesmo seria se eu dissesse, se Zezinho falecer antes de João, né? Também estaríamos diante de uma condição, e não mais de um termo. Ok?
Os parágrafos desse artigo 132 estabelecem regras para a contagem de prazo, certo? Penso até que não deveriam estar nesse capítulo do Código Civil, porque o termo não se confunde com prazo, né? O termo é a data em que se inicia e que se terminam os efeitos de um negócio jurídico, né? E o prazo é o lapso de tempo entre o início e o fim, né? De qualquer maneira, esses parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º estipulam regras para se contar prazos, né? Então, por exemplo, o parágrafo 1º diz que se o dia do vencimento cair em feriado, né, o 132 primeiro, né, salvo disposição legal, o caput, né, salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, né? Então, se um prazo começa a ser contado hoje, né, se hoje seria o começo, você exclui hoje e começa. Hoje é dia 8, né? Então você começa 9, 10, tira do começo e inclui o do final. Então, como que você conta um prazo de 10 dias a partir de hoje, né? Então, a partir de hoje você não conta hoje, você conta amanhã primeiro, 9, 10 e assim por diante, até completar o 10. Se o dia do vencimento cair num feriado, aí prorroga até o dia seguinte útil. O parágrafo 2º diz que meado, né, considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Então, eu lhe pagarei é costume, né, se dizer isso, em meados de agosto de 2021. Né? Utiliza-se até o termo meados, né, na prática, né? Em meados de agosto de 2021. Se isso está num contrato, né? Se isso estiver num contrato, o que significa é que eu lhe pagarei até o 15º dia do mês de agosto de 2021. Em qualquer mês, ou seja, não interessa se é um mês, quantos dias tem um mês. Se é fevereiro que tem menos dias, se é um mês que tem 30, se é um mês que tem 31, meado será sempre considerado o 15º dia. Os prazos de meses e anos expiram-se no dia de igual número de início, né? Ou no imediato, se faltar exata correspondência, né? Então, se algo começou a vigorar hoje, 8 de outubro de 2020, num prazo de um ano, né? Como que eu conto isso? 8 de outubro, então mesmo dia, mesmo mês do ano seguinte, 8 de outubro de 2021. E os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Existem alguns prazos que contam-se, prazos pequenos, né, apertados, e esses são contados minuto a minuto. E para terminar, o encargo, certo? O encargo, como eu já disse, é aquela obrigação que é imposta num ato de liberalidade, num ato de doação ou num testamento, né? Então, exemplos, eu dou para você uma casa ou um terreno para que você construa uma escola, para que você construa uma creche, né? Ou eu lhe deixo em testamento um veículo, né? Com a obrigação de você cuidar do meu túmulo ou construir um túmulo para mim, né? No cemitério tal, né? Então, observem que são obrigações, o encargo também é chamado de modo, né? Mas nada mais são do que obrigações impostas, né? Num ato de liberalidade. Mas eu não quero fazer isso, né? Tudo bem, basta não aceitar a doação, né? Mas se aceitou, tem que cumprir. E vocês estudarão lá no direito contratual que a não execução do encargo, né, colocado, por exemplo, num contrato de doação, né, permite a revogação da doação, certo? A doação pode ser desfeita, pode ser revogada, né, se você não cumprir o encargo, não cumprir a obrigação que foi imposta. Diz o artigo 136 sobre o encargo o seguinte:
que o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente é o que está dispondo, o que está doando, o que está fazendo testamento, né? Como condição suspensiva. Então, a regra, segundo o artigo 136, é que o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, né? Se eu doei aquele terreno para você, para que você construa nele uma escola, né? De imediato você se tornou o dono dele e ponto final. Né? De imediato você já pode utilizar aquilo. Tá? Essa é a regra. Salvo quando, olha a parte final do 136, expressamente imposto no negócio jurídico como condição suspensiva. E aí, às vezes, gente, basta a troca de uma palavrinha, de um termo qualquer, né, para você transformar o encargo também numa condição suspensiva. Né? Então, se eu dou aquele terreno para você, olha, a primeira doação que eu fiz era assim, dou um terreno para que você construa uma escola. Né? É uma doação com encargo, que não suspende nem a aquisição, nem o exercício do direito. Mas se eu trocar uma palavra, dou o terreno para você, se você construir uma escola, né, é possível agora surgir o entendimento de que primeiro você tem que construir e depois você se torna dono do terreno. Né? Deixo o meu veículo para você, se você construir um túmulo para mim. Primeiro você tem que construir o túmulo para depois receber o veículo. Né? Então, por quê? Porque nesses casos, o encargo imposto também se caracteriza, além de ser um encargo, uma obrigação, também se caracteriza como uma condição suspensiva. Tá? E o 137 do Código Civil diz assim: considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Né? Então, aquele encargo que é ilícito, ele considera-se não escrito. Então, é como se eu tivesse doado para você sem encargo. É uma doação, se transforma numa doação pura e simples, né? Sem que haja encargo, sem que haja a obrigação de você fazer algo. Né? Isso se o encargo for ilícito ou impossível. Salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o próprio negócio jurídico. Então, aí vai depender da análise do caso concreto. Né? Mas imagine que eu dou um veículo para você para que você faça um sequestro de uma pessoa. Né? Então, neste caso, me parece que o motivo determinante da doação, da liberalidade, né? Por que eu doei para você? Para você fazer o sequestro. Né? Neste caso, não só o encargo é ilícito, né? Mas por ser o motivo, a razão de eu ter doado para você, ele também invalida a própria doação. Tá? É isso que está dizendo o artigo 137 do Código Civil. Esses, então, pessoal, foram alguns comentários sucintos em relação às disposições do Código Civil acerca dos elementos acidentais do negócio jurídico, que são a condição, o termo e o encargo, ok?